né? Então, bom, boa noite. Estamos começando aí a live, né, da Secretaria de Formação Política do Partido dos Trabalhadores de Além Paraíba. E a gente está fazendo essas lives, né, com ênfase na pré-candidatura do Oberdan à Prefeitura de Além Paraíba. E o tema de hoje é Economia Brasileira em Tempos de Crise. Estamos aqui no momento com a participação do professor Cid Botelho, né, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio, né, UFRJ, e mestre em economia pela Unicamp, né, isso. E o Oberdan, né, nosso pré-candidato a prefeito aí, que é formado em economia pela UF e peraí, tô com a colinha aqui. Advogado pelo Instituto Viana Júnior de Juiz de Fora, especialista em planejamento e gestão social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em política e gestão de saúde pelo SES de Minas Gerais. Né? Além de ter sido vereador, secretário de administração, secretário de saúde e vice-prefeito de Além Paraíba. Bom, meu nome é Davi, eu sou estudante de economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Formando agora, e vou ser o mediador aqui dessa live de hoje. Bom, primeiramente agradecer a presença do Cid, né? Que é o nosso convidado aí, e dizer que é um imenso prazer para mim estar aqui com vocês e talvez provavelmente futuramente com o Reginaldo também, que é o deputado federal. Bom, o tema da live é os desafios da economia brasileira, né? Eu acho que a gente pode começar pelo Cid, Oberdan. Sim. Dar as honras da casa, para que ele possa fazer a fala dele. Perfeito. Aí, tá bom? Vamos lá? Bom, meus cumprimentos a todos os ouvintes, né, ao mediador Davi de Paula, ao pré-candidato Oberdan, a qual agradeço bastante por esse convite. Então, nós vamos abordar, né, em 20 minutos a economia brasileira, tentando entender o que acontece nesse momento, né, essa situação difícil que a gente vive. Então, para tanto, né, vamos lançar um olhar no que ocorreu há 10 anos. Há exatos 10 anos, nós estávamos saindo de uma crise financeira muito forte. O Brasil foi um dos países que melhor saiu dessa crise e a economia crescia 7,5%, né, em 2010. De economias com algum peso relevante, né, na economia internacional, foi a terceira melhor taxa de crescimento do mundo. A revista britânica The Economist, ela fez uma capa emblemática, né, com Cristo Redentor decolando, né, e a manchete era: o Brasil decola, Brasil takes off, né? Então a situação estava muito boa para o Brasil, né? Vinha de um período de crescimento acentuado e um crescimento que teve ganhos qualitativos também. Porque crescer quantitativamente é você produzir 10 e passar para 11, né? Produzir 10 e passar para 11, você cresce 10%. Mas, além de crescermos a nossa economia, o que ocorreu? Nós tivemos ganhos qualitativos, reduzimos a pobreza e reduzimos a desigualdade, que são coisas distintas, né? A pobreza, a extrema pobreza pelo Banco Mundial, é quem ganha abaixo de $2 dia, né? E nós conseguimos reduzir muito, né, aumentando a renda dessas pessoas mais pobres, a pobreza. E a desigualdade, que diz respeito à distância, né, dos mais ricos para os mais pobres. O Brasil é um dos piores do mundo. A desigualdade, ela foi reduzida também. Então, foi um crescimento que foi acompanhado de qualidade social, né? E como que nesses 10 anos essa situação, né, reverteu dessa forma? Então, o primeiro ponto para a gente avaliar isso é que nós entramos, depois desse momento, né, na primeira metade da década passada, nós entramos numa situação de fim de ciclo, né? A economia capitalista, ela sempre funciona com ciclos. Há ciclos de alta, há ciclos de baixa, de estagnação, né? Sempre funciona com ciclos. E, normalmente, um ciclo de alta, ele é precedido, né, antes dele se iniciar, nós temos uma ociosidade muito grande na economia. Fábricas que não estão operando no seu limite, mão de obra desempregada,
Então, com essa ociosidade, quando a gente começa a crescer, nós começamos a ocupar essas máquinas paradas, essa mão de obra que está parada, esses desempregados, e eles passam a ter renda, passam a consumir mais, a economia vai crescendo, né? Mas chega um momento em que a produção ela vai atingir, né, o limite ali. Esse momento normalmente é um momento de fim de ciclo. Imagina o seguinte, você tem um empresário que possa produzir 100 cadeiras. Lá atrás ele estava produzindo só 60, por que razão? Né? Porque só havia demanda por 60, mas aí a demanda subiu muito. E chegou um momento que você tem a demanda por 110 cadeiras, só que o máximo dele é 100. Então ele vende as 100 cadeiras, mas ainda fica gente procurando mais 10. Nesse cenário, que é o cenário de economia aquecida, que a gente estava, né, dando um exemplo, no primeiro semestre aí de 2014, a menor taxa de desemprego da história, nesse cenário em que a ociosidade está baixa, a economia está muito aquecida, a inflação. Os empresários, né, vendo essa demanda muito alta pelos seus produtos, os empresários vendo essa economia aquecida, vão reajustar preços. Né? Isso é da natureza, não é para julgar se é certo ou errado, é da natureza dos empresários fazerem isso. Quando vários empresários reajustam preço, há um processo inflacionário, o governo precisa segurar esse crescimento econômico, né, com vistas a combater essa inflação. Né? Esse é o fim do ciclo que o governo, né, estendeu esse ciclo de alta, né, até 2014, adotando várias medidas, reduzindo IPI de alguns setores, que é imposto de alguns setores, contendo o preço da energia elétrica, que é a medida provisória 572 de 2012, contendo, né, um dos preços administrados, que é o preço do petróleo, né, a gasolina e o diesel da Petrobras, e ela foi segurando, né, a situação para estender esse ciclo, mas quando a gente chegou ali no primeiro semestre de 2014, o governo já começou, né, a aumentar a taxa de juros para desaquecer essa economia, porque as pressões inflacionárias estavam grandes. Mas um fim de ciclo é algo usual. Isso explica a intensidade da crise que tivemos. Então já vamos migrar agora para meados da década passada, nesse caminho para chegar ao momento atual. Não explica. O que ocorreu ali em 2015, 2014 a 2016, sendo mais preciso nesse espaço de tempo, foi um conjunto de fatores extremamente negativos que eu poderia dizer que é uma tempestade perfeita, quando tudo que tinha para dar errado deu. Né? E que elementos são esses? Nós tivemos, né, a título de exemplo, a Lava Jato, que interrompeu diversos projetos importantíssimos, né, diversos investimentos importantíssimos, principalmente no estado do Rio. Nós tivemos uma crise política, né, muito forte, um senador e o presidente da Câmara, né, imbuído da tarefa de derrubar o governo, e acabaram conseguindo, depois de um ano e pouco, e 6 meses mais ou menos, um ano e 8 meses, uma crise política muito forte, uma crise internacional. A China estava numa situação complicada, a Bolsa da China caiu 60%, o índice Xangai Composites. Isso fez com que as commodities, que a China é uma grande compradora de commodities, minério de ferro, soja, milho, zinco, aço, petróleo, elas caíssem muito de preço. E enquanto a China é uma compradora desses produtos, nós somos vendedores desses produtos. Então, produtos que nós vendíamos despencaram de preço. O minério de ferro, por exemplo, que já esteve a $180 a tonelada, caiu para 40. O petróleo, que teve a 130, caiu para $30 o barril, no caso. Petróleo barril, minério de ferro tonelada. Então, nós tivemos uma crise internacional também, né? Nós tivemos até uma seca, né, que em algumas cidades paulistas teve desabastecimento de água, e isso implica, do ponto de vista inflacionário, o aumento de hortifruti, porque se você tem seca, você reduz a produção de hortaliças, de frutas e legumes, né? Então, pressionando a inflação. E o governo, que estava numa situação fiscal delicada, optou por reduzir o gasto público. E quando você reduz o gasto público, você aprofunda o desaquecimento da economia, porque é uma ponte que seria construída, que contrataria mão de obra, cimento, né, aço, né, para os vergalhões, madeira. Aquele pessoal teria que comer e aí vai comprar quentinha, né, na cidade daquela ponte, ele vai dinamizando a economia. Esses investimentos foram parados por uma redução muito forte do gasto público.
Então, esse conjunto de elementos dá a tempestade perfeita que explica essa crise. E aí o governo é substituído e também o pensamento econômico é substituído. E entra um grupo no poder muito aliado com o pensamento que, a meu ver, não se aplicava naquele momento. Estamos ali em meados de 2016. Nós temos a grande referência de formação dos economistas brasileiros é os Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos, é uma coisa interessante que as universidades que operam na costa leste ou oeste, né, banhadas pelo oceano, digamos assim, elas têm um pensamento mais crítico sobre o funcionamento do mercado. Elas não acreditam piamente que o mercado resolva tudo. Mas as universidades do interior, que a gente chama de Universidade de Água Doce, que é banhada pelos rios, elas têm uma crença muito forte em que o mercado resolve tudo, dispensando a mão do Estado. Você não precisa do Estado porque o mercado ele é excelente e resolve tudo, né? E esse pensamento prevalece nas equipes econômicas que vieram posteriormente ao ano de 2016. Então, para eles, se você faz reformas que agradam ao mercado, aos empresários, o que vai ocorrer? Esses empresários vão passar a acreditar na economia e fazer investimentos, né? Usando uma palavra que é muito cara, muito importante dos economistas, vai despertar neles o espírito animal de fazer investimentos, o animal spirit, né? Então, nós vamos fazer a reforma da Previdência, por exemplo, que aí o governo, né, terá menos gastos. Isso significa, por exemplo, que não precisará aumentar impostos. Então, isso agrada aos investidores, isso vai despertar nele o desejo de investir. Vamos fazer a reforma trabalhista, que reduz o custo do trabalhador, né, que reduz o poder do sindicato, e sem sindicato, o trabalhador não se organiza, sem organização, ele não pleiteia maiores salários, não pleiteia uma redução de jornada de trabalho, né, não vai fazer greve. Então, vamos fazer isso, porque isso vai reduzir custo do empresário, o empresário vai investir. Mas o que a gente verifica? Isso foi feito e o investimento não ocorreu. Se a gente pegar, por exemplo, o último trimestre do ano passado, que era totalmente isento do efeito Covid, né? O Covid chegou aqui em fevereiro, então o primeiro trimestre desse ano já pegou. Mas vamos pegar o último trimestre de 2019. O investimento estava em queda. Ele caiu frente ao terceiro trimestre e caiu frente ao último trimestre do ano 2018. E o que a gente enxerga na nossa economia? Ela cai forte 15, 16, essa tempestade perfeita que eu resumi rapidamente, e depois ela fica crescendo 1%. Né? E o que a gente teria nesse cenário se não houvesse a Covid? Provavelmente a manutenção desse baixo crescimento, dessa quase estagnação. Nós não iríamos crescer, né? Com o risco ainda de fazermos o famoso voo de galinha, a gente começar um crescimento econômico e ser interrompido lá na frente. Então, a situação não era nada positiva, dada essa visão de que, se eu faço as reformas liberais, né, vai despertar o gosto pelo investimento dos empresários. Isso não ocorreu porque o empresário sabe, né, não que as expectativas não sejam relevantes, mas o empresário olha pelo que ele está vendendo pouco, né, a demanda está baixa. Então, o que a gente precisa é de política para estimular a demanda, mas isso não condiz com o pensamento econômico de quem assumiu o poder após 2016, dessa equipe econômica que vem e que encontra no Paulo Guedes o seu maior defensor, né? Mais ilustrado defensor, talvez. Né? Bom, aí quando vem a pandemia, tudo isso que já estava ruim fica péssimo, é como se fosse uma pá de cal, né? Mas é um problema geral. Né? E, no meu entender, as medidas que o governo adotou, elas foram tímidas. Né? Você tem vários setores da economia que estão sem renda. Essa baixa renda, ou essa queda total de renda, vai implicar o quê? Numa redução da demanda, numa redução da produção. Aí gera desemprego. Mais pessoas desempregadas é menos renda, é menos demanda, menos produção. Então você entra num ciclo vicioso, né, muito complexo de sair. Você teria que ter, no meu entender, uma política de geração de renda, que eu encontro, né, digamos assim, uma alternativa para isso por meio de obras públicas. Né? Eu não vejo outro caminho senão nós investirmos principalmente em infraestrutura,
precária, né? E esses gastos vão estimular a economia. É a alternativa. Ela não é uma alternativa sem ônus, sem problemas, porque, obviamente, a gente tem uma dívida pública alta, então, não que seja uma alternativa sem problema, mas eu não vejo outra saída para nós recuperarmos o crescimento econômico diante de tudo que vem ocorrendo desde 2015, 2016, e principalmente nesse momento, diante dos efeitos da pandemia sobre a economia brasileira. Então, eram 20 minutos, não sei se eu usei ou não, mas eu tentei até acelerar aqui, Oberdan. Se ficou alguma coisa muito rápida, eu explico de forma mais lenta posteriormente, mas eu encerro a minha fala aqui, tá certo? Tem 5 minutos ainda, Cid. Se quiser Bem? utilizar, tem 5 minutos ainda. Ué, então vamos lá, ué, vamos utilizar, né? Vamos falar de um aspecto que eu pulei, né? Que é a questão da taxa de juros, né? O governo, lá em 2014, ele aumentou a taxa de juros, foi aumentando em 2015 e tudo, ela chegou a 14,25%. É uma taxa muito alta, né? E o governo, ele cometeu um equívoco ali, que é o seguinte: a taxa de juros, ela inibe o crescimento da economia, ela torna o financiamento, as prestações bem mais caras, né? E, obviamente, reduz a demanda, vai reduzir a produção. A taxa de juros é um instrumento bom para você reduzir a demanda quando você está com a demanda alta. Só que a demanda já tinha caído sensivelmente e nós mantivemos por um longo período essa taxa em 14,25%. Isso foi um equívoco muito grande, né? Nós tínhamos inflação? Tinha, mas não era mais inflação de demanda. Era porque os preços administrados foram soltos ali, energia elétrica, petróleo, é porque o dólar tinha subido, mas não porque a demanda estava alta. Então foi um equívoco muito grande a intensidade de alta de juros e a demora em reduzir essa taxa de juros ali em 2016 especificamente. E para ilustrar, né, essa questão que eu mencionei da crença no liberalismo, do mercado funcionando sem a mão do Estado, o que a gente vê no ano passado? Né? No ano passado, início do Guedes na gestão da economia, ele vai conter o crédito público, porque para ele não tem por que ter banco público, né? E a crença é que o setor privado ele vai substituir, né? Você sai o crédito público e entra o crédito privado, né? Essa seria a crença, porque ele é liberal, ele acredita que o mercado funciona muito bem, né? Que as falhas são muito poucas, quase inexistentes, e não precisa da mão do Estado. E o que ocorreu? Né? O setor privado não emprestou. E aí nós tivemos uma deterioração da economia. O primeiro trimestre, por exemplo, do ano passado foi de queda no PIB, não tinha pandemia, não tinha nada. O PIB caiu no primeiro trimestre do ano passado. E aí o governo abandonou um pouco esse dogma, né, essa convicção, foi um pouco mais pragmático, afrouxou mais o critério aí para concessão de crédito no ano em meados do ano passado, né? E a situação, pelo menos dessa parte de crédito, melhorou um pouquinho. Mas é um momento em que a gente não pode ser dogmático, né? Preso a convicções. É um momento muito difícil, né? Tem um economista importante que ele fala uma frase que eu acho interessante. Ele fala: não há um modelo que é certo ou um modelo que é errado, né? Há um modelo que funciona e que não funciona. Então, a gente tem que se apegar àquilo que vai funcionar, né? E aí precisa de muito pragmatismo, né? Essa coisa de Estado mínimo, a questão do teto, que eu nem falei do teto dos gastos, é a lógica reduzir o tamanho do Estado, né? Só que isso significa que você deixa tudo para o setor privado. E, infelizmente, há muitas falhas. Vou dar um exemplo de falha aqui, que ocorre nesse exato momento, né? Quando se vê na frente uma crise econômica, o que os bancos fazem? Um comportamento totalmente racional, ele não é reprovável, um comportamento lógico dos banqueiros. Eles vão conter o crédito, que sabe que aquela crise levará a um aumento da inadimplência. Então, não vale a pena você conceder crédito se você vai ter uma desaceleração econômica, as empresas vão vender menos, ter prejuízos, os trabalhadores vão ser desempregados, e eu não vou conseguir recuperar meu recurso, vou ter prejuízo. Eu contenho crédito. Quando os bancos
contém crédito, porque tem uma recessão chegando, o que faz? Sem crédito, sem demanda, vai aprofundar a recessão, né? O termo técnico disso é credit crunch. Mas o fato é que você vê claramente que o setor privado nacional, o setor financeiro privado nacional, ele aprofunda a recessão. Ele é procíclico. Você está num ciclo de baixa, né? Está num ciclo de baixa, ele vai acentuar essa baixa. Nós tivemos uma boa recuperação. Minha primeira fala foi lá de 2010, saindo da crise de 2008, 2009. Nós tivemos uma recuperação excelente naquele momento, né? Teve alguns fatores, mas um deles foi que os bancos públicos, né, começaram a fazer empréstimos substituindo os bancos privados que contraíram o crédito. A carteira de crédito do Banco do Brasil ficou monumental. E como houve um crescimento posterior e não houve inadimplência, o lucro do Banco do Brasil, inclusive, foi muito alto por essa política que foi adotada ali em 2008 e 2009, né? Para ilustrar que, né, o setor privado ele tem falhas, infelizmente tem, né? E essas falhas não é para nós negarmos o setor privado, mas para refletirmos com pragmatismo para corrigir essas falhas por meio do Estado, tá certo? Então é isso. Muito obrigado, professor. Acabou que com essa um pouco de nervosismo no começo, eu esqueci de falar, no final a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Cada um vai fazer a fala de 20 minutos, eu esqueci de explicar essa situação. Ao longo da fala do professor Cid, entrou na nossa live aí também o deputado Reginaldo Lopes, né, nosso grande companheiro aí. Reginaldo, que é formado em Economia pela Universidade Federal de São João del Rei, é deputado pelo PT, acho que é vice-líder da bancada do PT na Câmara, e é um grande companheiro nosso aí, que tem nos ajudado muito aí na nossa cidade. Podemos passar a palavra para ele já, Verdão? Perfeito. Vamos lá. Reginaldo, fique à vontade. Ok. Uma boa noite, né, a todos e todas, a nossos convidados, vamos dizer assim, né? Davi Abreu, que é um amigo, né? Estudante de economia, não é isso, né? Isso, tivemos junto aqui na UFJF ano passado. Ano passado nós abrimos aí a semana de economia, né? Uma alegria poder participar aqui com você sobre a sua coordenação e também está mediando aí o nosso bate-papo, né? Professor Cid Botelho, prazer, né? É uma alegria poder estar aqui dividindo esse momento. E também nosso amigo e próximo prefeito de Além Paraíba, Oberdan Moreira, né? Um amigo de muito tempo de caminhada na vida política, na militância social, e dividimos aí sonhos e esperanças. Eu tive a oportunidade de ouvir quase na totalidade a fala do nosso professor Cid Botelho, portanto, eu não quero ter muita concordância, né, com a análise da tempestade perfeita, né? Eu até diria também que acho que nós cometemos alguns erros, né? Eu fico à vontade, porque eu já era deputado federal, estava como deputado federal, e eu acho que é bom também a gente admitir alguns erros, porque isso faz avançar um pouco mais, né? Eu acho que o nosso partido sofreu uma perseguição política implacável, evidente, a própria presidenta Dilma, mas também avalio que faltou um pouco de ousadia para resolver parte da crise de 2015, 2016. E a ousadia, eu concordo plenamente, o professor colocou no momento que a gente chegou a pleno emprego, em 2014, fruto, talvez, de uma compreensão do presidente Lula em 2008, em especial quando ele lançou o PSI, o Programa de Sustentação de Investimentos, mais ou menos aí de uns 400 bilhões de reais, coordenado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e de 2008 a 2014, depois nós tivemos 2010, com crescimento de 7,6, 5 da economia, e no final, esse programa, nos 5 anos,
nós geramos 10 milhões de empregos. Este é o resultado do conjunto de investimentos, né, de créditos, né, subsidiado, evidente, pelos bancos públicos, mas nós evitamos aí, né, uma crise nesse período, né? Podemos dizer que adiamos a crise que iniciou em 2008 até 2015 e chegamos ao pleno emprego em 2014. Mas talvez em 2015 fosse necessário uma ousadia do ponto de vista de, pelo menos, buscar algumas receitas ou utilizar, inclusive, talvez, naquele momento, parte, talvez, das reservas cambiais, para a gente não deixar o Estado paralisar um conjunto de obras importantes e estratégicas do país, né? E em vários setores, no campo da educação, no campo da saúde, infraestrutura, né? Então, eu acredito que a gente poderia ter tido mais ousadia. Poderia também, na minha opinião, ter organizado um programa sobre renda. Eu acredito que hoje isso é muito forte, esse debate, essa questão do direito universal à renda. Eu imagino que esse é um debate que vai dominar pós-pandemia, porque nós vamos ter uma diminuição do PIB mundial, uma diminuição do PIB no Brasil, e o pior, né, são os trabalhadores, os mais vulneráveis, os trabalhadores informais, mas também setores da pequena, micro e média empresa, muito colocado pelo Cid Botelho, que foram abandonados de uma política agora de proteção de renda nesse momento de pandemia. Então, isso vai ter consequência, na minha opinião, em 2021, fortemente. Então, e nós vamos assistir ainda um modelo que vai permitir mais concentração de riqueza. Tudo indica, porque a pandemia já está produzindo o primeiro trilionário no mundo, e tudo indica que o Brasil também não será diferente, pelos estudos, né? Alguns dezenas de bilionários no Brasil já ganharam aí 42 bilhões em plena pandemia. Portanto, eu avalio que nós teremos um desafio enorme para 2021. Né? O governo tinha forte oposição à política de transferência de renda, e tanto que para o Paulo Guedes eram 2 meses, 3 meses de uma transferência de R$200, para o próprio Bolsonaro também, mas hoje eu reconheço que eles perceberam, pelo menos o governo Bolsonaro, que de fato quem segurou a economia e evitou talvez um colapso, né, uma convulsão social no Brasil, saca o supermercado, é de fato o auxílio financeiro. Então, quando a gente olha para o impacto da política do auxílio financeiro, que é uma transferência de renda direta para o povo brasileiro, isso promoveu aí uma recuperação, por exemplo, econômica, né? É lógico que nada consistente, mas demonstra como é muito eficiente uma política de transferência de renda, né? E promoveu no mês de maio uma recuperação, né? Lógico que sobre uma base muito negativa de crescimento econômico, mas teve resultado positivo no mês de maio, que é, na verdade, os 100 bilhões injetados, as duas parcelas, né, de benefícios que foram pagas ao povo brasileiro no mês de maio. Portanto, evidente que como que nós vamos pensar o país para o futuro? Como nós vamos sair, né, dessas armadilhas? Como que nós vamos fazer, de fato, um crescimento econômico que permita aí ampliar a proteção social do povo brasileiro, o papel do Estado, as suas políticas públicas na área de saúde, educação, segurança pública, né? Como que se dará isso para frente, né? Então, eu imagino que nós vamos ter que fazer um projeto de transição, né? Um projeto de transição e de reconstrução, na minha opinião. O Brasil está praticamente, não por causa da pandemia, mas anteriormente à pandemia, um país que está todo quase desindustrializado, né? E
como nós vamos pensar um projeto para o futuro de reindustrialização do país? Baseado em qual base, né? Qual modelo? Então, eu fico imaginando que o Brasil, nós precisaríamos ter um governo com mais ousadia. E é evidente que sem a presença do Estado, né, sem uma concepção que o Estado ele vai ser o grande indutor, né, desse planejamento, que eu diria que é mais a médio prazo e menos de curto prazo. Eu acho que de curto prazo é cuidar, salvar vidas mesmo, né, é garantir que as pessoas tenham renda básica, renda emergencial, se possível universal, porque não fica gastando com atividade MEI para ficar fiscalizando se as pessoas estão falando verdade ou mentira, né? É melhor que seja para todos e para todas esta garantia, mas nós vamos precisar pensar algumas ações, né, de curto, médio e longo prazo. E eu diria que sem um investimento maciço na ciência, na pesquisa, é difícil pensar o Brasil um país de futuro. Né? Como que o Brasil vai fazer uma nova matriz para a sua indústria? Baseado, né, no século XXI, literalmente, que compreenda aí e leve em consideração a questão ambiental, por exemplo. Nós somos uma potência hoje, mas essa potência exportadora na agricultura também começa a sofrer muita crítica, né? As pessoas não querem consumir um alimento sem saber como é que se dá o processo de produção, né? Se ela é um alimento que tem origem saudável, não estou falando orgânica, mas que respeita, né, o meio ambiente, né, que tenha um processo de mão de obra que respeite os direitos humanos, ou seja, todo esse processo terá que ser incorporado no modelo de desenvolvimento econômico, né? Essa transição, né, do ponto de vista ecológico, né, essa questão do mundo digital, né, da economia 4.0, né, de forte base tecnológica, eu apostaria em mais mudanças para frente e mudar a nossa matriz, até na questão do campo e do agronegócio, né? Então, Oberdan, você que vai enfrentar um processo eleitoral local, né, eu fico imaginando como que você vai traduzir, né, todos esses desafios, né, numa proposta, né, objetiva, direta, tangível ao povo de Além Paraíba. E eu fico sempre imaginando que, evidente que não é de sua responsabilidade, e a eleição, apesar de ser local, ela será uma eleição que muito difícil de você não contextualizar um pouco o cenário nacional, até internacional, justamente por causa da necessidade de superação da pandemia e de reconstrução das economias pós-pandemia. Né? É evidente que terá que ser posicionado, né, esse cenário, vai fazer parte do debate local, mas também é evidente que você terá responsabilidades dentro da sua competência. Né? Então, eu diria que da nossa competência, da competência do país, do projeto de nação, se a gente não acumular força para uma profunda e radical reforma tributária, eu acho quase impossível o Brasil romper esse nível de desigualdade social, e essa desigualdade será, sim, o grande obstáculo para qualquer possibilidade de um desenvolvimento econômico, porque o nosso modelo está insustentável do ponto de vista de ampliação de mercado, de demanda. Né? E parece que tudo indica, como o governo ele tem muito compromisso com o Estado mínimo, mais do que isso, ele tem compromisso com os setores que acreditam que não acreditam mesmo no papel do Estado, que não acreditam que precisa ampliar o conjunto de políticas públicas para o povo mais pobre, né, o Estado de política compensatória, eles vão continuar insistindo ainda em mais reformas regressivas. Por incrível que pareça, não dá para acreditar que, em plena pandemia, o próprio ministro Paulo Guedes tenha coragem de levar para a Câmara dos Deputados, né, aquilo que era um grande debate político, um grande sonho da sociedade brasileira,
fazer uma profunda reforma tributária, chegar com uma proposição legislativa, né, um PL, né, e propor um aumento, por exemplo, imposto sobre consumo, né? Sair aí setores que pagam 4%, 5% para pagar 12% de uma contribuição sobre bens e serviços. Imagina. Ou seja, mais imposto regressivo indireto para a sociedade brasileira. E que, na verdade, chega até o produto e impede, né, o aumento de renda, né, ou pelo menos liberar parte da renda já tão pequena da maioria do povo brasileiro, que ganha aí mais de 60%, 65%, até 2 salários mínimos, e assiste aí uma carga tributária de mais de 50 e poucos por cento sobre imposto de consumo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei qual forma é possível encontrar. É lógico que a transferência de renda, ela aquece a economia, ela vai aquecer, mas não adianta você dar com uma mão e tomar com outra, tributando tanto o consumo. E também nós não teremos condições financeiras para garantir o mesmo nível de transferência de renda que nós estamos garantindo na pandemia, que é R$600, né? E para 64 milhões de brasileiros, que custa em torno aí, talvez, de mais de 50 bilhões por mês. É bom lembrar que o Brasil tem uma Bolsa Família anual de 32 bilhões. Então, sem enfrentar alguns problemas no campo tributário, eu imagino que o Brasil não tem condição de criar um modelo econômico sustentável, mais justo, mais equilibrado. Inclusive na lógica liberal, no discurso dos liberais, que falam que tem compromisso e responsabilidade com a austeridade fiscal, com o chamado ajuste fiscal, com o equilíbrio fiscal, com a sustentabilidade fiscal. Então, ou seja, eu não vejo a mínima possibilidade de ter sustentabilidade fiscal sem enfrentar esse modelo tão perverso e tão desigual. Não há mais espaço, né? O professor colocou muito bem, e ele citou aí, enumerou várias ações daqueles que acreditam no Deus mercado e no Estado mínimo, que fizeram durante esses 5 anos, né? E que não encontraram sequer um equilíbrio das despesas primárias do governo, né? Nós estamos aí, desde que começou a instabilidade, 2015, 2016, até hoje, nós estamos entrando no 6º ano de déficit fiscal, né? E vamos, pelo previsto, tudo indica, pelo próprio PPAG do governo, que nós vamos chegar a 23 com déficit fiscal. Então, serão 10 anos, né, com muito déficit fiscal e com políticas muito regressivas do ponto de vista trabalhista, previdenciário, e também de ataque a muitos programas sociais, inclusive, né, Davi, até de Programa Nacional de Assistência Estudantil. O Temer tirou 100 milhões, era 1 bilhão, e passou para 900 milhões. Isso aí promoveu, nos últimos 3 anos, 175 mil jovens deixaram as universidades federais. Teve uma evasão. Evasão é sinônimo de desigualdade, né, social, né, porque a pessoa não tem o dinheiro para se alimentar, para dormir, para se manter numa universidade pública. Então, esse modelo tem que ser enfrentado, e, na minha opinião, se a gente não construir uma maioria política na sociedade e traduzir isso de maneira objetiva e concreta, é muito difícil a gente vencer esse modelo, né? Seja com a maioria no parlamento, seja numa eleição presidencial, porque as pessoas acham que pagam imposto quando elas pagam diretamente, e elas acabam pagando mais indiretamente, mas não tem essa sensação que está pagando. Portanto, tanto que a gente fala e debate que precisa ter uma mudança, as pessoas acham que elas não pagam, e quem está pagando realmente é os pobres, quem não paga são os ricos, né? Porque, ao mesmo tempo que é questionado a política de transferência de renda, era questionado, porque hoje até os liberais, ultraliberais, têm defendido política de transferência de renda, né? Só que tem que não há um debate no Brasil sério, né, para rever, por exemplo, que ao mesmo tempo que você tem uma Bolsa Família que precisa de mais investimento, ou Renda Brasil, que não importa o nome, o auxílio financeiro, nós precisamos aumentar o valor, o número de beneficiados, você tem aí uma Bolsa Empresário, que o meu governo também, faço autocrítica aqui, até ampliou o tamanho dela,
com algumas renúncias, né? Acho que nós erramos no excesso de algumas renúncias, algumas justas, necessárias, mas política industrial não faz de maneira horizontalizada. Deveria ser mais verticalizada, pontual, e nós chegamos aí no Brasil hoje com mais de 400 bilhões no orçamento de 2020 de renúncia fiscal, tributária, creditícia. Assim, isso é insustentável. Então, para qualquer cidadão, economista ou não, político, que defende a sustentabilidade, fala da responsabilidade fiscal, cobra que toda família, todo governo tem que ter equilíbrio fiscal, eu também concordo, eu também defendo sustentabilidade fiscal, mas não dá para a gente suportar esse debate com pessoas que não querem sequer rever o tamanho desses incentivos. Sem rever esses incentivos, eu vou ser sincero, nós vamos ficar aí mais 2 décadas de déficit fiscal no país, né? Nem déficit fiscal, né? Déficit primário, nem estou falando de déficit real, nem estou falando aqui no que nós pagamos para o capital especulativo, né, acumulativo, né, do serviço da dívida pública, né? Então, que é outros mais 400 bilhões aí para o estoque da dívida pública. Então, ou seja, eu não vejo se não for um rompimento desse modelo. Né? Esse modelo, na minha opinião, esgotou. Assim, esse modelo capitalista, acumulativo, rentista, não dá mais. Né? Eu acho que tem que ter um capitalismo, no mínimo civilizado. Né? Se é possível ter capitalismo civilizado, eu acredito que sim. Porque esse é uma barbárie. Tudo indica que não vai dar certo. Né? E eu acho que as nossas elites não querem. Né? As nossas elites não suportam esse debate. Né? Não permite sequer, por exemplo, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, que é outro absurdo. Né? Nós temos aí 2,100 milhões de super ricos no Brasil, que desde 95, quando o Fernando Henrique Cardoso isentou lucros e dividendos, e o país não cobra mais. E eles foram aumentando, né, a pejotização do país, e todo mundo foi virando PJ, e hoje todo mundo, quase, esses 2,100 milhões de super ricos, recebe aí 400 bilhões por ano de lucros de dividendo e pagam 0, né, de imposto de renda, né? Ou seja, mas não é só isso, né? Tem um conjunto de medidas estruturantes que, na minha opinião, passa pela reforma tributária, poderia destravar o Brasil para crescer. Né? O mesmo consenso que nós criamos, que precisamos criar um programa maior de transferência de renda, nós teríamos que criar na sociedade, com os liberais, que nós temos que liberar o consumo. Né? Se a gente conseguisse aprovar uma lei que o imposto sobre consumo no Brasil seria, no máximo, como ocorre nos Estados Unidos ou nos países da OCDE, os 34 países mais ricos do mundo, no máximo de 15%, eu estou dizendo, Berdan, que nós estaríamos liberando para cada trabalhador aí de Além Paraíba que ganha R$ 1.045, mais de 370 reais, quase 370 reais por mês. Ou seja, né, é mais do que o Bolsa Família, né, é metade do auxílio financeiro, mas para todos, né, que ganham um salário mínimo, imagine para quem ganha 2 salários mínimos. Então, ou seja, esse é um debate, na minha opinião, que hoje ele trava. Hoje eu estou convencido que o grande gargalo mesmo do país, do ponto de vista da retomada do crescimento econômico, é a gente destravar esse sistema tributário. É lógico que o discurso de simplificar agrada as pessoas, vai ficar mais simples e tal, mas imagina, todas as PECs que estão tramitando, seja a PEC da Câmara, 45, sou membro da comissão titular, seja a PEC do Senado, a 110, e essas bobagens que o Paulo Guedes está entregando na Câmara dos Deputados, né, vai entregar 4 projetos de lei lá simples, né, para simplificar a IPI, para rever o imposto sobre pessoa jurídica, talvez pode diminuir aí, cobrar alguma coisa de lucro e dividendo, né, a questão do imposto de renda e a própria contribuição sobre substituindo PIS e COFINS, passando para bens e serviços. Eu acredito que vai parar no primeiro, eles não vão mandar os outros demais projetos, porque eles querem ampliar uma carga tributária mesmo, eles querem arrecadar, e arrecadar de quem não tem força para reclamar, não tem corporações fortes por trás, que é cobrar do consumidor. Então, eu acredito que vai ficar inviável o país, nós vamos chegar a um grau de endividamento extraordinário. E eu acho, viu, Cid, não sei qual é a sua opinião, que governo como o perfil Bolsonaro, irresponsável, que não tem apreço pela democracia, não liga para as instituições, eu acredito que eles vão mergulhar aí num populismo extraordinário. Eu acho que eles vão, independente do custo do auxílio financeiro,
eles vão ampliar, dependente aí de como que eles vão viabilizar essas obras públicas, eles também vão construir mais endividamento. O que eles estão tendo dificuldade é que o mercado já não está aceitando mais, né, comprar título público com essa taxa de juro que está colocada nesse momento, que é coisa positiva. Então, é evidente que eles vão acabar aumentando esse juro e vão fazer aí um endividamento do país para tentar atravessar aí as eleições de 2022. Então, ou seja, não vejo com muita esperança, não. Se a gente não conseguir conversar com a sociedade, não acertar aí uma mobilização e não denunciar, né, o tamanho da injustiça criada por esse sistema que nós temos hoje, que é o sistema tributário. É lógico que eu faço minha meia-culpa, porque é evidente que o nosso partido governou o país, eu acho que nós poderíamos ter tentado, pelo menos, construir, até o presidente Lula mandou algumas emendas constitucionais sobre o sistema tributário, mas, de fato, eu acho que a gente errou em não ter no sistema tributário o melhor instrumento para a gente mudar a pirâmide, né, mudar a estrutura da renda do país. Né? É inaceitável que o Brasil tenha 6 pessoas com renda superior a 100 milhões de brasileiros, e isso antes da pandemia, né, que tinha 100 milhões de brasileiros com R$403. Eu nem sei. Hoje, pelas pesquisas, nós temos 52% da população sem renda. Então, nem sei mais se eles têm esses R$403, né? Tirando, lógico, a transferência momentânea do auxílio financeiro. Então, ou seja, é uma situação muito difícil. Aí chegamos, Oberdan, no seu desafio, né? Que está colocado. Não sei se meu tempo está terminando. Como é que está aí, Davi? Já terminou? Já estourou um cadinho já. Então, só para concluir, Oberdan, eu imagino o seguinte: dentro desse cenário todo, você como candidato a prefeito, qual é o seu poder constitucional para ajudar a fazer um programa para reaquecer a economia de Além-Paraíba? Eu acho que tem muito instrumento. Muito instrumento. Tem que ter ousadia, sabe, Oberdan? Eu, na minha opinião, eu acho que todo município deveria criar um banco social de investimento. Estou muito convencido sobre isso. Agora, um banco social de investimento, eu já fiz pós sobre Banco do Povo, eu acho que é para investimento coletivo. Eu acho que pós-pandemia nós temos valores aí, que é a solidariedade, a fraternidade, a solidariedade, a cooperação, são valores que deverão ser incluídos num programa de governo e num exercício do governo. Eu acho que é fundamental o poder público ter um banco com capacidade de investimento. E ele pode financiar, ele deve funcionar como incubadora, né? Pegar trabalhadores desempregados, garantir e financiar uma qualificação, depois garantir também, incubar aí algumas experiências no campo de inclusão produtiva, né? E lógico, como todo banco, não para fazer agiotar, não para cobrar juros, mas lógico que se o investimento incubado tiver sucesso, ele deve receber o recurso de volta. Mas não só para isso, mas esse banco também pode ser um braço para executar, por exemplo, uma política de aquecimento local. Vamos dar um exemplo aqui. Quantos milhões a cidade de Além-Paraíba não gasta para licitar um kit escolar, um material escolar? Eu acredito que, sei lá, milhões. Então, não tem sentido mais, eu acho que a gente tirar dinheiro das comunidades. Eu acho que o que empobrece uma comunidade é o consumo não se equilibrar com a produção. Então, você vai retirando. Apesar que Além-Paraíba é uma cidade mais polo, mas acontece, às vezes, o próprio poder executivo, por falta de ousadia, também faz a saída de divisa da cidade. Então, eu tenho defendido muito o empoderamento do mercado local, compra direta, compra do pequeno comerciante, do pequeno empresário, execução direta. Eu, sinceramente, não vejo sentido em algumas execuções, calçamento de comunidades, ser com empreiteiras. Eu acho que execução direta, compra dos produtos do comércio local e também contratação da comunidade para o processo de calçamento daquela rua. Ou seja, não sei, eu acredito que nós vamos inovar muito em várias ações. Nesse campo de renda, de inclusão produtiva, acho que a prefeitura tem que ter mais ousadia. Eu acho que o Estado deve produzir riqueza, deve ajudar a produzir riqueza, não só distribuir riqueza,
mas acho que a prefeitura deve funcionar também como um forte instrumento de produção de novas riquezas. Até para distribuir, lógico que é para distribuir, né? Porque é público, né? Então, nesse sentido, eu queria debater mais com você depois, né, nessa direção da perspectiva, né? Mas também eu acho que tem muitas coisas importantes, por exemplo, e para eu concluir, por exemplo, no campo educacional, se a gente quer fazer um novo matriz para o desenvolvimento econômico brasileiro, baseado nas matrizes do século XXI, né, da economia, da indústria 4.0, eu acho que você tem que radicalizar. Não dá mais para não ter escola de tempo integral. Não sei qual é o planejamento, se em 10 anos, se em 4 anos, em 8 anos, a cada 2 anos aumenta mais um ano, mas nós temos que fazer escola de tempo integral, proteção total à criança e o adolescente. Acho que é o primeiro passo para a gente fazer e qualificar a nossa mão de obra. E sem falar que é obrigação, espero que nos próximos 4 anos, a gente tenha competência e condição de universalizar a escola infantil de 0 a 3 anos. Acho que é proteção absoluta. Porque eu imagino que governar 21 a 24 é você cuidar da vida das pessoas, é você fazer um projeto de reconstrução da vida das famílias, né? Então, acho que é um pouco por aí a sua tarefa. Sei que não é fácil, difícil, né? Cenário complicado, né? Com pouco, não vai ter um crescimento de arrecadação. Sem reforma tributária é outro problema, né? Reforma tributária quer deixar neutra a distribuição de recursos. Imagina, estados todos quebrados, municípios quebrados, e reforma tributária diz que tem que ser neutra, não tem que tirar poder tributário dos subnacionais. Eu não sei que reforma é essa, né? Não altera as desigualdades, não aumenta a capacidade da União de fazer políticas compensatórias e também não reequilibra o Pacto Federativo. Então, isso não serve para nada, para ser bem sincero, né? Não serve para nada essa reforma. Então, é isso, Berdão. Estamos aqui para a gente continuar o debate. Obrigado aí pela paciência. Bom, Reginaldo, é sempre bom te ouvir, assim, eu pelo menos me sinto muito representado quando te ouço falando, as ideias batem bastante, eu gosto muito disso. Só para deixar um pouco mais claro ainda do que você já falou, se é que tem como, eu gosto de falar que a carga tributária brasileira é um Robin Hood ao contrário. Ela tira do pobre e dá para o rico, né? Eu acho que assim todo mundo vai entender. A carga tributária, os impostos, quem paga geralmente é a população mais pobre, a classe média, e os ricos não pagam. E só para deixar mais claro ainda, não vou me alongar, mas os únicos países do mundo que não pagam imposto sobre lucros e dividendos é o Brasil e a Estônia. Então isso não é uma discussão socialista, não é uma discussão comunista, é uma discussão capitalista. A gente precisa ter um capitalismo sério no nosso país, que a gente não tem. E as reformas, elas estão aí desde o governo do Jango e ninguém nunca conseguiu fazer. Eu acho que esse tem que ser a discussão do debate mesmo. Mas já vou aproveitar aqui para falar um pouquinho, já vou passar a palavra para o nosso pré-candidato aí a prefeito, Oberdan. Pode ser, Oberdan? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, muito a participação do Davi aí como mediador. Eu acredito muito na renovação, acredito muito na juventude, acredito que nós temos que trabalhar para já começar a pavimentar o caminho para essa juventude que está surgindo aí, se empoderar e se preparar para assumir as rédeas do futuro, que na verdade é o presente, é o curto e o médio prazo já batendo as portas, né? Queria agradecer também muito a participação do Cid. O Cid é nosso conterrâneo aqui, de Além Paraíba, do Carmo, da Light, né? O Cid é internacional aqui na região. Não sei dizer o que ele é mais, se ele é mais Além Paraibano, se ele é mais carmense, se ele é mais lightiano, né? Mas muito honrado com a sua participação, Cid, com você dispor do seu tempo aí, que eu sei que é precioso, suas atividades enquanto pesquisador, enquanto professor, né? Principalmente nesses tempos de pandemia que exigem muito mais, né, da habilidade com as novas tecnologias e as novas metodologias. Muito obrigado mesmo. E ao nosso irmão, padrinho, amigo, Reginaldo Lopes, né, que sempre... eu não tenho palavras para agradecer o Reginaldo Lopes pelo conjunto de ações e o conjunto da disponibilidade dele em favor de Além Paraíba, até nesse momento em favor do debate, né, da construção de um debate social, econômico, político, aqui com a nossa sociedade. Eu acho que o principal
momento de uma eleição é a oportunidade de se discutir, né? A vitória, a derrota são consequências, mas a discussão ela é muito importante. Eu lamento muito quando vejo forças políticas que só ficam discutindo a luta pelo poder, e não a discussão da conscientização, a discussão dos reais problemas da sociedade, das propostas que podem tirar um município, uma cidade do interior pequena, empobrecida como a nossa, daqui da nossa zona da mata, também empobrecida economicamente, da realidade, transformar essa realidade positivamente. Então, o Reginaldo é sempre um grande militante dessa causa do debate, da discussão e da construção coletiva. Bom, o professor Cid, ele fez uma análise dos últimos 10 anos da economia e fez uma brilhante exposição, né, de forma bem sintética, sobre o que nos fez chegar até agora. E eu concordo perfeitamente com a análise econômica dele, com o apontamento das causas que culminaram, né, nessa situação. Eu sou um defensor também, enquanto economista, né, enquanto uma pessoa que estudou economia numa faculdade que se discutia muito, se pensava muito, que é a Universidade Federal Fluminense, os horizontes econômicos, né, e a real causa das desigualdades, da realidade econômica brasileira ao longo do tempo. E quando eu estudei economia, era na década de 80, uma década também de profunda crise econômica. E realmente concordo, Cid, com a sua análise, concordo que o papel do Estado é fundamental, né? Não dá para abrir mão do papel do Estado e deixar pela iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela vive das expectativas econômicas, né? E quando você tem uma realidade de expectativa de crise, de caos, de queda da demanda, queda do consumo, queda do poder de compra, queda da renda da população e das empresas, o investimento ele cada vez mais minora, né? Cada vez mais ele diminui, né? O investidor fica retraído e não vai fazer investimento. Sem contar que o processo de concentração econômica vem se agravando, e nos últimos 4 anos se agravou muito mais. O Reginaldo Lopes fez um comentário aí que é assim, inadmissível, né? A gente perceber uma realidade onde, em plena pandemia, nós começamos a ter um trilionário, né? E aí a renda e a concentração de riqueza ela amplia, quando a função do governo, nos momentos de crise, historicamente, né, onde os países que mais rapidamente saíram da crise foram aqueles que trabalharam para a desconcentração da renda, a distribuição da renda e a adoção de medidas econômicas que viessem a contribuir para quebrar o efeito cíclico, né, da recessão e desse processo econômico maligno todo. E o que a gente vê justamente ao contrário, né, a sua leitura também da condução da política econômica do atual governo também bate exatamente como a minha. E aí, Reginaldo, eu vou passar a fazer uma ponte sobre o campo que eu gostaria de estar discutindo aqui, né? O campo mais municipal. E você me fez uma provocação, né, sobre os desafios que nós teremos nesse momento pós-pandemia e nesse momento de aprofundamento de crise, que é o cenário que se contextualiza, que é o cenário que aparece, né? Pois bem, eu também concordo com você. Concordo nos aspectos que você aponta, alternativas, né, que os municípios precisam adotar e que você enxerga enquanto economista, enquanto um parlamentar atuante, enquanto um parlamentar municipalista, que trabalha o tempo todo para fortalecer os municípios, tanto na defesa de projetos de lei, de legislação ou de políticas econômicas, quanto também na sua ação parlamentar de direcionamento de recursos e estímulo aos municípios a buscar os recursos que existem, que muitas vezes não são acionados, né, através de projetos, e que muitas vezes esses recursos ficam perdidos no orçamento e voltam para o caixa geral do governo,
sem que os municípios, ou pelo menos a maioria dos municípios, tenha acesso. Então, eu começo falando da seguinte forma. Os desafios do próximo prefeito em todas as cidades do país, ele é muito maior do que em qualquer tempo. Porque nós estamos diante da maior crise da história. E uma crise sanitária sem precedentes que alterou todo o modus operandi da economia, né, todo o modo de operação, de funcionamento da economia, e que nunca foi visto. Né, nunca foi visto nesses patamares. O primeiro grande desafio que é preciso acontecer é uma gestão muito mais eficiente do que tem sido feito. Né? É preciso que o gestor seja muito mais eficiente, que ele seja muito mais austero, que ele seja muito mais rigoroso com o desperdício, com o combate ao desperdício. Vocês que estão nos ouvindo, amigos além paraibanos, num momento como esse, é um absurdo um prefeito receber um salário de R$16 mil, como vem recebendo os últimos prefeitos. Né? É preciso reduzir um pouco essa situação. Né? Todas as formas de economia vão ser importantes para gerar o caixa, para gerar os recursos para os investimentos que precisam ser feitos. Uma outra situação. Os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários, quando viajam para Belo Horizonte, eles ganham uma diária de R$800 sem precisar prestar contas. É preciso acabar com isso. R$800 para uma cidade pobre do interior. O prefeito que fica 5 dias em Belo Horizonte, ele ganha R$4 mil. E quando você vai fazer o checklist lá das despesas, ele não vai gastar mais de R$200 num hotel, não vai gastar mais de R$100 de alimentação. Para onde vão os outros R$500? Isso tem que acabar. O próximo prefeito precisa transformar essas diárias fechadas em adiantamentos com prestação de contas. Ficou hospedado, apresenta a nota fiscal da hospedagem. Alimentou, apresenta a nota fiscal. Porque isso, na verdade, quando chega no frigir dos ovos, no fechamento das contas anuais, você vê lá em Paraíba gastando R$400 mil por ano de diária. Né? É possível reduzir no mínimo 60%, 50% desses recursos. Né? E 50% de R$400 mil é R$200 mil. Em 4 anos de governo, R$800 mil. E eu estou citando só 2 exemplos, um da questão do salário de prefeito e outro da questão das diárias. Existem outros tantos penduricalhos, outras tantas situações que precisam merecer um olhar de gestão mais eficiente. A questão dos programas de geração de renda que você falou, Reginaldo, é muito importante. Né? Não dá mais para se ter investimento nos municípios que eles não levem em consideração um retorno. É preciso ter um olhar administrativo, um olhar de gestão, para que os investimentos possam ser feitos, mas com um retorno para o município. Por exemplo, a questão habitacional, que é uma situação grave. Nós temos muitas famílias aqui em Paraíba que têm uma renda de R$1.000, R$1.200, R$1.300 e pagam R$400 de aluguel. Eu conheço várias. Não é 1, 2, 3, não, conheço várias. Né? Olha o que sobra para a alimentação e para as necessidades básicas. Então, um trabalho habitacional é muito importante, até porque a habitação, né, as pessoas vão ter uma propriedade, e tendo uma propriedade, elas passam a ter, inclusive, crédito bancário, porque elas têm um bem para garantir. Quando toda a receita extraordinária que uma família consegue auferir, consegue ganhar, seja um 13º, seja uma hora extra, seja um trabalho, na maioria investe na melhoria das suas habitações, porque é própria, ela não está pagando aluguel. Então ela faz um aumento da sua casa, uma melhoria da sua casa, e isso reflete em outro indicador econômico, que é o dos materiais de construção e da construção civil. Né? E aí é preciso também explorar uma outra ideia que você fala muito, Reginaldo, que é a questão dos trabalhos de cooperativos, né?
de construção, de mutirão, envolvendo as comunidades também para esse processo, porque você reduz custo das licitações, né, dos chamados BDIs, dos chamados dos lucros, né, e você consegue fazer mais investimentos. Sem contar que quando uma pessoa tem habitação, ela passa a contribuir também para a arrecadação tributária, porque ela passa a pagar IPTU, ela, quando transfere o imóvel para o seu nome, ela paga o ITBI, né? Então, os projetos habitacionais, eles têm um impacto econômico muito forte e precisam ser trabalhados, né? Outra coisa, estímulo à criatividade. Nós temos uma sociedade muito rica, precisa ser estimulada. Aqui em Belém Paraíba nós temos 2 grupos de artesanato que são fabulosos. Eles produzem materiais de alta qualidade. Nós temos uma rodovia que é central, né, que um eixo que corta o país, né? Na verdade, nós temos 5 rodovias aqui, né? Nós temos a que leva ao Espírito Santo, que passa por Pirapitinga, né, Volta Grande, Saladal. Nós temos a Rio Bahia, que vai para Leopoldina, Muriaé e vai para o Nordeste. E nós ainda somos cortados por 3 rodovias aqui no estado do Rio. A Cimenteira, que vai para a região de Cantagalo Cordeiro e chega até Macaé. Nós temos a de Teresópolis, que também é outra rodovia federal, né? A de Friburgo, Sumidouro, Friburgo, né? E temos a outra perna da Rio Bahia, que passa por Petrópolis, né? E vai Juiz de Fora, Três Rios, acessa a Volta Redonda. Então, nós somos um polo aqui muito grande, né? E até hoje não conseguiram encaixar esse trabalho do artesanato nosso aqui, que ainda é pequeno, mas pode crescer muito, nessas vias de acesso, nesse fluxo gigantesco de tráfego de carros e de pessoas. Olha só, criatividade, preciso. E tem muitos outros exemplos de criatividade que precisam ser trabalhados. Nós precisamos buscar união, é preciso mais união, é outra palavra que é chave nesse projeto de resgate e reconstrução que você fala, Reginaldo, para os municípios, né? Mas que tipo de união? Uma união ampla, uma articulação interinstitucional com as instituições municipais. A Associação Comercial e Empresarial de Belém Paraíba tem uma força muito grande. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ter uma parceria muito maior com a administração pública, e a administração pública precisa se abrir para isso. E quando se criar projetos e ações que sejam bem vistas e sejam críveis, né, que os empresários, os pequenos empresários, a associação comercial acredite na boa vontade e na disposição da prefeitura de estar construindo essa aliança econômica, esse trabalho, com certeza o retorno vai ser muito forte, porque sempre fez, né? A Associação Comercial fez aqui vários encontros, acho que 4 encontros, né, de música, de culinária, que foram fabulosos, né? Infelizmente, alguns empecilhos, algumas desmobilizações interromperam, né? Mas existem muitas ações criativas que precisam ser colocadas. Outra questão de união, Reginaldo, é a questão da articulação parlamentar. Nós temos parlamentares muito acessíveis de todas as forças políticas aqui, mas você não tem uma articulação governamental com as suas bases políticas para, por exemplo, pegar um ano e tentar articular com os deputados que ficam mandando emendas aleatórias de acordo com os interesses das pessoas que pedem, né, das suas bases, mas podem ser articuladas por uma área de atuação, né? 2021 vai ser o ano da saúde, 2022 vai ser o ano da habitação popular, 2023 vai ser o ano da agricultura, né? 2024 o ano do turismo. Estou fazendo simulações aqui, né? Situações hipotéticas que eu estou levantando, mas isso precisa ser feito, né? E se a gente pega deputados igual você, por exemplo, né, que é o deputado que mais já destinou recursos para a nossa cidade, em toda a história, sem ter uma prefeitura aliada ao seu lado, né, de parceiros ao seu lado.
Eu fico imaginando o que a gente pode construir, né? E acho que a sua sensibilidade, quando vê esses projetos que a gente vai estar desenvolvendo, se for da vontade de Deus, que a gente chegue à vitória, né? E nós vamos trabalhar muito para isso. Eu, enquanto pré-candidato, estou com essa disposição, mas a gente pode fazer muito mais coisas. Imagina essa situação toda articulada, né? E ainda tem a articulação intermunicipal. Vocês que são economistas também, né? Nós somos um time aqui de 4 pessoas que têm conhecimento sobre economia. Nós cansamos de ver, você que está nos ouvindo aí na telinha, todos os ouvintes, nós cansamos de ouvir a ideia da união faz a força. Nós cansamos de ouvir as ideias dos blocos econômicos. Mercosul, União Europeia, ALCA, uma série de blocos econômicos, né? Por que a gente não pode tentar essa experiência aqui? Por que nós não podemos tentar uma experiência de unidade micro-regional ou até regional mais ampla? Por que não unir as associações comerciais, as prefeituras desses municípios, ver o que cada um produz, de repente fazer um intercâmbio de compra, de comercialização prioritária com a associação dos supermercados, né, para comprar da nossa região e fazer o dinheiro circular aqui. E tem outras situações, por exemplo, a substituição das importações, é um termo econômico muito interessante, né? Ah, mas o Verdão está delirando, falando em substituição de importações. Não estou, não. Não estou, não. Hoje nós compramos asfalto para fazer manutenção do asfalto e, infelizmente, para fazer trabalhos em ruas novas, onde o dinheiro da compra de asfalto vai para a indústria petrolífera, para as indústrias auxiliares, tudo fora, né? Para a rua nova, não pode ser asfalto. Nós temos que construir os blocos, né? Seja os meio-fios, seja os blocos de calçamento. A minha rua, aqui na Rua Carolina Maria, em Vila Caxias, é calçada por bloquete sextavado. É só vir aqui e ver, todo mundo que passa aqui vê. Esses bloquetes foram feitos dentro da prefeitura, há 30, 40 anos atrás. Estão aqui com durabilidade excelente, né? Nós precisamos criar várias fábricazinhas de artefatos de cimento. Então, a drenagem das manilhas pode ser feita com material nosso, com a indústria, uma pequena indústriazinha nossa, né? A questão dos meio-fios, a questão do piso, né? Da pavimentação. Existem alternativas. E muitas outras coisas mais, né? Você citou até algumas situações aí também nesse aspecto. Agora, a gente também não pode deixar de contextualizar a questão nacional, o cenário nacional, né? O município sozinho, a força dele é muito pouca. E se ele adere a essa onda do mercado, de não fazer investimentos, não ter uma preocupação gerencial com investimentos que estimulem o desenvolvimento econômico, ainda que em pequenas quantidades, ainda que dentro da sua realidade financeira, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, desculpem a expressão, né? Porque você cedeu, não resistiu à onda que está vindo de cima para baixo. Pelo contrário, né? Se a ideia econômica, da matriz econômica que está sendo desenvolvida no país, ela é neoliberal, ela é concentradora, nós, os municípios, em todas as cidades, precisamos fazer a contra-ofensiva. Precisamos adotar medidas contra isso, fortalecer a renda municipal. E aí, por exemplo, a questão da valorização dos servidores públicos é importante, né? O Lula, né, a Dilma, eles fizeram um trabalho que eu acho que teve um ganho econômico muito forte, que foi da remuneração, dos reajustes salariais acima da inflação, né? Garantiam a reposição da inflação e ainda davam um aumento real ainda pequeno, né? É difícil, mas é preciso ser feito isso com o funcionalismo municipal também. Eu tenho colegas que são funcionários que ganhavam 2 salários mínimos quando entraram na prefeitura, 15, 16 anos atrás. Hoje estão ganhando 1.
porque o arroxo salarial foi tão grande, tão forte, né, e sem processos de recomposição, de forma que chegou a essa realidade difícil, né, do ponto de vista de sustentabilidade e de manutenção. E agora, com a política econômica federal, também nesse sentido, né, também no sentido de não permitir ganhos, né, essa PEC da morte, a emenda constitucional que congelou gastos, não é possível congelar gastos numa realidade como que a gente vive nos últimos 4 anos, né? Isso só vai aprofundar o ciclo negativo, decrescente da economia, a recessão econômica, né? Fazer reforma da Previdência, onde você tira dinheiro dos aposentados de Além Paraíba, né? Os que falecem, perdem. Os que poderiam estar entrando para recompor essa base, essa massa de recursos que vem do governo federal, não conseguem mais se aposentar. Então, é menos dinheiro circulando na economia. Aí eu fico assim, indignado de ver empresários defendendo, pequenos empresários que dependem das receitas para contribuir na formação do seu caixa, da sua empresa, da sua receita, defender reforma da Previdência. Esse dinheiro que o governo federal deixa de aplicar aqui não vai voltar. Vai continuar centralizado lá em Brasília. Isso é um erro econômico muito grande, né? Mas eu tenho plena convicção que é possível agir estrategicamente, é possível agir de forma inteligente, é possível agir de forma a mobilizar recursos. Olha, essa live é um exemplo, né? Nós estamos aqui com um estudante de economia top de linha, né, que participando aqui, com um dos professores mais renomados de economia do Brasil, de Minas Gerais, do estado do Rio, né, com um deputado federal, que é uma liderança, é o deputado federal mais votado nas eleições, há 2 eleições passadas, e o segundo mais votado aqui, que precisa de articulação, de contato, de mobilização. E num governo municipal também precisa disso, né? E é por isso que eu acredito que é possível fazer diferente. Porque se nós não fizermos diferente, vamos continuar com os mesmos resultados. Quer resultado diferente? Faça diferente. Mude, transforme, reorganize, repense, mobilize, né? E nada mais efetivo e mais qualitativo do que aquele resultado que é buscado em cima do diálogo, da construção, da participação das pessoas que realmente interessam. Aqueles que não interessam vão continuar a vida inteira não participando. Mas tem muita gente querendo participar, tem muita gente querendo contribuir, né? E é nisso que eu acredito. E eu encerro a minha intervenção aqui falando nisso. Acredito muito no futuro, ainda que com dificuldades, mas que ele vai ser muito melhor do que tem sido. Valeu, Davi. Volta a palavra para você. Vamos lá. Acho uma fala muito elucidante aí do que a gente está planejando e de como a gente vai encaminhar isso de maneira técnica, né? Vamos encaminhar aí para as perguntas, né? Eu tinha feito uma perguntinha para cada um aqui, acabou que no decorrer da live eu refiz, alguns temas já tinham sido abordados e tudo mais. Acho que a gente pode fazer por ordem, não sei, aqui na minha tela tá o Cid, depois o Reginaldo, depois o Oberdan. Vou fazer assim porque é mais fácil, intuitivamente para mim. Vou lá, professor, na sua fala você tocou nisso, assim, basicamente, mas é uma coisa que me preocupa bastante, a questão dessa mente fechada dos economistas brasileiros que a gente tem hoje, essa economia dogmática, essa economia que a gente chama de ortodoxa, que eles não aceitam muito de fora, assim. Eu não conheço o senhor, mas a gente já conversou por rede social ali, sempre vejo as publicações. Queria que você comentasse, né, porque os economistas brasileiros estão presos nesse debate de manter muito essa ortodoxia, esse liberalismo extremo, sendo que na Europa a gente já está vendo a liberação de crédito, liberação de dinheiro para as economias se reerguerem no pós-crise da pandemia, e a gente vê o Guedes querendo arrochar cada vez mais
né, os gastos do governo com uma coisa completamente anti-intuitiva, né? Queria que você falasse um pouco disso, desse debate que a gente tem aqui. Eu acho que é importante a gente pontuar que eu acho que a gente é o único país indo na contramão do mundo, né? O mundo inteiro aumentando o gasto, o mundo inteiro investindo na economia e a gente aí chorando para fazer um auxílio de R$600. Queria que você falasse um pouco disso, se possível. Não, perfeito. Eu inicialmente quero elogiar aqui as falas do deputado Reginaldo, né, do pré-candidato Aberdan. Muitas ideias interessantes, o que eu falei do país como um todo, né? E aí, quando vocês situam toda essa questão dentro do contexto municipal, isso me agradou bastante, né? Fiquei bem satisfeito. Falando especificamente do deputado Reginaldo, né? As ideias de inovação, a questão de lidar com o meio ambiente, que eu creio que é o caminho inevitável se quisermos um desenvolvimento de fato, né? O Oberdan citando vários exemplos criativos, né, a respeito de como conduzir uma gestão na prefeitura que implique uma geração de renda, uma melhora na qualidade de vida residencial, social e tudo mais. Muito interessante. Até me recordei, Oberdan, quando você falou do asfalto, obviamente eu me recordei claramente do calor de Arém Paraíba, né? E o asfalto totalmente não condizente, né, com essa temperatura, né? Porque obviamente ele retém mais calor e fica ao longo do início da noite liberando, e as pedras realmente são mais interessantes nesse aspecto, além da produção, né, local, a possibilidade de produção local. Eu lembro de, há muitos anos, um professor citar um exemplo, que é o seguinte: você vai construir um túnel, né? É claro que se contratar uma empreiteira com uma máquina, vai ficar mais rápido, né? Mas se na sua cidade tem mão de obra desempregada, você coloca esse pessoal lá para cavar aquele túnel. Você está gerando emprego, ainda que leve um ano a mais, né, do que a máquina da empreiteira, aquilo ali reflete no melhor resultado para o município, dada a renda, o emprego que é gerado ali. Então, de fato, há muito espaço, digamos assim, para trabalhar nesse campo aí com criatividade, né, e seriedade, né? O Davi, essa questão do pensamento econômico mais liberal, né, é uma onda que se iniciou na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos anos 70, respectivamente com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan, mas que perdeu muita força depois da crise do subprime, em 2008, 2009, né? E hoje, né, eu creio que aquela empolgação que havia com o liberalismo ao longo dos anos 80 e nos anos 90, que nós entramos nessa onda, né, passados uns 15 anos, nós entramos nessa onda ali no governo Collor, e isso tem passado no mundo como um todo, como você falou, e eu creio que a pandemia ela trouxe um elemento a mais para nós descartarmos esse caminho. Agora, no Brasil, né, a gente está num rumo diferente, porque, como eu disse, depois de 2016, nós temos economistas que ainda prezam esse pensamento, um pensamento que já tinha morrido lá em 30, né, que ressuscita agora, mas é que ele não é condizente com estabilidade, né, e com uma melhor igualdade, né? A gente olha, por exemplo, a concentração de renda nos Estados Unidos, o que ocorre depois que essas políticas liberais começam a ser adotadas lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, até os dias de hoje, é uma coisa impressionante, a distância, né, do mais rico para o mais pobre. Então, é um mecanismo de instabilidade, né, e socialmente muito injusto. Daí, eu tenho esperança, né, de que o Brasil acorde, se desperte para esse problema e que tenhamos, né, pessoas mais ponderadas para lidar com essa situação, menos dogmáticas, menos focada nessa questão do liberalismo, porque, de fato, né, ele não se mostra adequado pensando num desenvolvimento econômico, né, que significa saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia, né? Desenvolvimento, para mim, é isso, não é apenas crescimento. E o liberalismo não condiz com isso, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Bem falado. Bom,
Reginaldo, vamos lá. Há uns 2 anos atrás, a gente estava lá na varanda do Oberdan, lá, né, no espaço de reunião na casa do Oberdan, e eu me lembro de você falando uma coisa que me deixou fiquei meio impressionado, vamos dizer assim, que é a questão da renda básica universal. Depois a gente até falou assim, brevemente sobre isso, conversou algumas vezes, trocamos alguma ideia, e assim, a gente tem visto esse debate cada vez mais crescente, né? Eu até ia te perguntar sobre reforma tributária, mas eu acho que esse debate também é muito interessante da renda básica, e como você é um cara que defende isso, acho que seria, não sei se você poderia falar um pouco mais sobre isso, e eu acho que você já tem até algumas ideias práticas, algumas ideias bem pragmáticas de como isso pode ser feito, pelo que nós já discutimos. Queria que você pudesse elucidar um pouco disso, porque eu acho que é o debate do pós-pandemia também. Olha, Davi, eu apresentei em 2019, porque termina as eleições de 2018 e o cenário é o Bolsonaro, né, atacando as instituições, e o Paulo Guedes atacando aí os direitos, né, numa lógica de uma política mais regressiva ainda do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, né, e defendendo, atrasada depois de muito tempo, uma ideia que não foi suficiente para destravar economias estagnadas, paralisadas, porque, na verdade, as teses liberais, Estado mínimo, não foram incapazes de tirar qualquer economia da estagnação econômica, né, em todo o tempo da história. Mas, mesmo com o tamanho da crise, eles insistiram, entraram em 2019 e conseguiram aí, com toda a expectativa que existia dos setores econômicos, né, um PIBinho, né, ou seja, e entraram no primeiro trimestre antes da pandemia com um crescimento negativo de 1,5, né? Na verdade, não tinha ainda isolamento social no Brasil. Tinha, de fato, a pandemia tinha um caso, 26 de fevereiro, mas o isolamento começa mais no final de março e tal. Então, tudo indicava, mesmo que o mercado tenta falar que a economia estava em recuperação, isso não é verdade, né? Não tem recuperação de economia com 30 milhões de brasileiros em desalento, 15 nem procuram emprego, 15 desempregados, 30% dos jovens nem estuda nem trabalha, sem direitos, sem escola, sem trabalho, 64 milhões de brasileiros no SPC, 100 milhões de brasileiros com R$403. Então, naquele momento, eu apresentei um PL propondo a renda básica universal numa perspectiva de 10 anos. Eu não trabalhei o tema extrema pobreza, porque o extrema pobreza tem uma definição. Eu trabalhei o tema extrema vulnerabilidade, para incluir as pessoas, prioritariamente os 100 milhões de brasileiros com R$403, e naquele momento eu coloquei que eles deveriam receber uma renda de R$600, porque eu defendi a tese de um salário mínimo, renda per capita, para todos os brasileiros. Então, é o que, na verdade, depois foi implementado no auxílio financeiro, R$600, né? Então, meu projeto é de 2019, no metade do ano, eu apresentei a proposição, e para financiar, eu apresentei a regulamentação dos impostos sobre grandes fortunas, né? Já tem um projeto de lei complementar, porque as pessoas falam de emenda constitucional, não é necessário, a Constituição de 88 já prevê o imposto sobre grandes fortunas, né? Eu propus um PLP cobrando acima de 20 milhões, 0,5%, acima de 30 milhões, 0,75%, acima de 40 milhões, 1%. Né? Residual, né? Acima, né? Não é dos 20 milhões. É um tributo que eu acho que é muito justo, né? É evidente que não é o melhor sistema de tributação, mas é democrático. Eu acho que é muito importante tributar as grandes fortunas, principalmente as que não são produtivas, né? E também as grandes heranças, né? Nos Estados Unidos, vários outros países tributam, e teve lugar após guerra que tributou até 98% as grandes heranças, né?
Então, o Brasil tributa 5% a transferência de herança. As grandes heranças também. Então, nós precisamos aumentar a tributação sobre grande herança. Então, acho que os dois combinados daria uma arrecadação, eu acho que uns 100 bilhões por ano, imagino. E também o financiamento ou a tributação sobre lucros e dividendos. É um outro projeto de lei que eu apresentei, porque eu entendo que é imoral não cobrar, né, sobre lucros e dividendos. O Fernando Henrique fez 3 leis, na minha opinião, em 95, criminosas. Essa é a palavra mesmo, criminosa. Primeiro foi que ele não só não isentou os lucros de dividendo, como ele também remunerou com juro o capital próprio das empresas, que incidiu sobre a diminuição de imposto sobre pessoa jurídica. Porque a pessoa pode estar dizendo assim, que está nos acompanhando, mas não paga na pessoa física, paga no jurídico. Mas todos os países no mundo cobram na pessoa física, só a Estônia e o Brasil não, e todos os países cobram na pessoa jurídica, só a Tchecoslováquia que não, mas cobra na pessoa física. Então, na verdade, o mundo tributa, né, a pessoa jurídica e a pessoa física. E a terceira lei que ele fez foi não cobrar dos exportadores, porque todos os exportadores, ICMS, que é um tributo subnacional, dos subnacionais, né, do consumo de subnacionais, dos estados e municípios, e o Fernando Henrique isentou esses impostos por um erro na política econômica, na paridade da moeda. O Fernando Henrique estabeleceu uma paridade econômica que ele era muito forte, uma paridade na moeda, né, $1, R$1, para ganhar as eleições. Como ficou muito caro para exportar, ele resolveu tirar o imposto do subnacional. Foi por isso que ele isentou a exportação. Ele tira o ICMS dos estados. E, na verdade, ele quebrou. Ele primeiro faz uma invasão de competência tributária terrível, porque os estados e municípios já não têm competência tributária. Não precisa nem ter competência tributária se a União devolvesse o que é arrecadado, mas não. Ela tirou o tributo do estado e município, ela concentrou ela isentou e propôs uma compensação, porque era inconstitucional o que ela fez na União. Mas ela nunca compensou, a chamada Lei Candir, né, para ajudar os exportadores. Mas os exportadores, na verdade, é exportador de minério, que por trás das mineradoras estão os bancos, e os exportadores do agronegócio, proteína vegetal ou animal, também é muito sistema financeiro. Então, portanto, a economia, o professor Cid Botelho colocou muito que ela cresceu um ponto pouco, 0,3 aí na década de 80, 90, depois na época do Lula cresceu 4,6, depois voltou para 1,2, 1,3. O sistema financeiro cresceu 7,0, inverteu. Aquilo que o Brasil crescia 7 em média, depois de 30, um período, e o sistema financeiro crescia 1%, inverteu. O Brasil só tem hoje crescimento econômico do sistema financeiro. Nós estamos sendo agiotados, todos nós, todo o processo produtivo está sendo agiotado, né? Ou seja, do setor primário, exportador, secundário, ao consumidor, absurdo, assim. Então, é inviável. Então, eu tenho defendido muito que nós precisamos dar mais liberdade econômica. E acabaria com esse debate, a renda básica universal é importante, porque sempre fica essa questão, é justo, não é justo? Entende? Porque uns recebem, outros não recebem. O cara mentiu aqui, outro não mente, um fica com a renda, mas não quer trabalhar, porque não perde a renda. Então, acho que há perspectiva mesmo, a gente garantir uma renda básica universal, na minha opinião, assim, como estratégia econômica e social, né? Mas é uma estratégia econômica também você garantir renda para aumentar o consumo interno. Agora, da onde sairá, de fato, a fonte para pagar, né? Então, eu apontei essas duas fontes. Tal. Agora, eu volto a repetir. Em paralelo, nós precisamos resolver o problema tributário. Porque senão a gente também está transferindo uma renda, né, dando com uma mão e tomando com a outra, porque ainda é muito exagerado. Eu falei de 50% de imposto indireto, regressivo, mas se a gente colocar que a folha de pagamento também incide sobre o consumo, nós estamos dizendo que o imposto indireto regressivo no Brasil passa de 70%, chega a 73%. Ou seja, nós tributamos as duas piores bases tributárias, trabalho, folha de pagamento e o consumo. Tanto que nos Estados Unidos ou na OCDE, renda e patrimônio chega a quase 80% do arrecadado. No Brasil não chega a 10% renda e patrimônio. Não tem sentido. Esse é um trem criminoso, né? É um modelo tributário criminoso. Então, na verdade, hoje,
a principal fonte da desigualdade, na minha opinião, e do obstáculo para o desenvolvimento econômico é o nosso modelo tributário, na minha opinião. Então é isso, né? A gente continua defendendo a renda universal. Eu tenho defendido que o município, Oberdan, deveria dizer que todo cidadão que não tem renda tem que ter uma renda. Se, de fato, os programas federais não forem suficientes para incluir todos, eu acho que devia ter um programa local. Eu acho inaceitável, inadmissível que alguma família fique sem uma renda básica hoje, pós-pandemia, né? E, lógico, depois buscar as portas de saída. Quando você traz aqui várias contribuições, por exemplo, essa transparência com o uso do dinheiro público, por exemplo, da diária, que eu acho fantástico, sem indenizatória, né, com prestação de conta, também eu acho fundamental fazer uma conta simples, que a execução direta feita pelo município te dá aí pelo menos a metade, você faz 2 obras, ao invés de fazer uma obra. Tem convicção, né? Acho que nós temos que fazer parcerias comunitárias, né? O governador Flávio Dino, lá no Maranhão, fez um projeto chamado Rua Digna. Então, ele compra a matéria-prima e transfere na lógica do professor Cid Botelho falou do viaduto. Ele compra a matéria-prima do comércio local, distribui, compra, né? E a comunidade que executa a obra, e ele paga via associação. Eu tenho defendido muito, e eu estou tentando escrever um marco regulatório sobre isso, que ao invés de PPP, né, eu já falei uma vez com você, parceria pública-privada, eu tenho defendido outro marco regulatório, parceria pública comunitária. Né, você, ao invés de contratar empreiteiro, contratar o terceiro setor para fazer. Em alguns casos, né? Na verdade, na saúde é o terceiro setor, você que é da saúde, 70% dos procedimentos do SUS, média e alta complexidade, é o terceiro setor, é uma Santa Casa, é um hospital filantrópico. Né? Você tem na albergue, que cuida dos idosos, na cultura, na agricultura familiar, na coleta de lixo seletiva. Mas também, por exemplo, em moradia, você pode fazer muito mais. Eu visitei aqui em Belo Horizonte 16 empreendimentos que saiu por 1/3 as obras, feito com o movimento de moradia. Então, dá para fazer muita coisa, dá para fazer compras diretas, dá para você fazer uma repactuação. Você falou muito bem da Associação Comercial de Além Paraíba. Pô, nós precisamos resgatar o comércio local pós-pandemia. Então, não tem sentido você não fazer compra local, compra governamental. Nós temos que parar de mandar o dinheiro tudo lá para São Paulo, sei lá, para os grandes centros. Tem sentido. Né? Igual deu um exemplo do kit escolar. Se você dá uma moeda social, um bônus solidário para uma mãe, e ela vai comprar no mercado local, no comércio local. Para que trazer tudo lá de São Paulo? Né? Uniforme. Você pode ter várias políticas para induzir aí o crescimento, ou seja, a prefeitura ajudar nesse momento difícil do país, mas também mudar e dar sua contribuição, que você colocou muito bem na sua síntese. Você falou da matriz econômica de orientação ultraliberal, o município também dá uma contribuição para estabelecer um contraponto, mostrando que pode ter uma outra matriz, que é onde o Estado tem uma participação grande na indução do crescimento local. Então é isso. Eu acho que o grande debate desse século, desses 10 anos, não é século não, mas dessa próxima década, é a gente aumentar a renda local. Então acho que a Lei Paraíba, você tem a obrigação aí de aumentar a renda local. O que faz o município ficar pobre é quando ele perde a renda local. Então, o prefeito deve dar exemplo, a prefeitura, né, a gestão, de não mandar o dinheiro local para outra comunidade. Deve fazer de tudo para que aquele dinheiro fique na sua comunidade e vai produzindo, né, mais valia, né, o lucro, e vai produzindo mais renda, que vai produzindo mais trabalho. Acho que é um pouco por aí. Né? Então, é isso, Davi. Obrigado, deputado. Verdão, você é o nosso último aí, foi por ordem da minha tela aqui. Mas eu não fico triste não, viu, Davi? Porque eu acredito naquele ditado que os últimos serão os primeiros. Com certeza. Berdan, eu queria que você falasse um pouco também, é algo que eu acredito, acho que você também acredita pelas conversas que a gente já teve, a questão do cooperativismo puxando o desenvolvimento de cidades, acho, como a nossa, né? A gente tem um exemplo aí da CRAP, né, que é um exemplo muito, muito, muito forte da nossa cidade, e a própria cooperativa de leite. Eu acho que é o caminho do desenvolvimento das cidades como a nossa. Queria que você passasse um pouco nesse ponto aí,
acho que você não chegou a tocar na sua fala inicial, acho que seria importante que a gente falasse disso também, porque é algo que afeta muito a vida das pessoas em Belém Paraíba. É verdade, Davi. Realmente eu não abordei, assim como outros pontos, por causa do tempo também, né? Sim. Mas eu acredito muito na união. O princípio do cooperativismo é a união. E em união eu falei, né? Só não deu para desdobrar na temática cooperativa, mas é o mesmo raciocínio, né? O cooperativismo é muito importante, porque, principalmente no aspecto econômico, porque ele otimiza os recursos, né? Quando você estabelece uma cooperativização, você otimiza recursos humanos, você consegue ampliar a participação do trabalho, os recursos humanos naquele projeto, né? A ideia da fragmentação, ela é muito egoísta. Cada um por si, ela é muito liberal, né? O cooperativismo é a ideia justamente o contrário, da união. Quando você faz uma compra cooperativizada, né, você ganha em quantidade, você ganha em preço, né? Por exemplo, vamos botar as costureiras, né? Imagina se nós conseguimos fazer uma cooperativa de costureiras. Nós temos exemplos aqui na nossa região. Friburgo virou um polo de lingerie, né, um polo têxtil, né, de pequenas empresas. Mar de Espanha, aqui em Minas Gerais, também é outro, né, e algumas cidades ali do entorno de Mar de Espanha. E começou com ideias nesse tipo, né? Ampliou com um aporte de capital local, que foi se interessando e crescendo, mas você ainda tem algumas associações ou algumas uniões, né, no estilo cooperativo para desenvolver. Então, eu acho que é importantíssimo, é uma das tarefas de criatividade que o próximo prefeito precisa estar desenvolvendo. E essa ideia do cooperativismo, né, tanto na área comercial quanto na área industrial, ainda que em pequenas produções industriais inicialmente, quanto na área da agropecuária, ela é muito importante, precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida, precisa ser resgatada, né? Nós perdemos a cooperativa dos produtores de leite aqui de Belém Paraíba, mas as fazendas continuam produzindo leite, né? Perdeu o caráter associativista, mas a produção continua, né? Será que não é possível uma engenharia econômica, uma engenharia administrativa, uma sensibilização dos órgãos governamentais, tanto estadual quanto federal, para articular um resgate, Reginaldo, dessas cooperativas que estão acontecendo por aí? É uma ideia, né? Tem que ser trabalhada. O nosso programa de governo contempla a ideia do cooperativismo em várias frentes. Vocês vão gostar muito do nosso programa de governo. Já está na véspera de sair. Leiam atentamente o chamamento que eu faço a todos vocês aí. Acho que a gente pode encerrar, né, Oberdan? Sim. Né? Vamos lá. Queria agradecer ao professor Cid, ao deputado Reginaldo Lopes, ao nosso pré-candidato, né? Agradecer a oportunidade da Secretaria de Formação Política por ter me convidado para mediar a live. É uma honra muito grande para mim estar entre 3 grandes economistas aí que nós vimos aí. Eu só queria fechar com uma fala de uma companheira nossa, que foi deputada pelo PT, a Maria da Conceição Tavares, que é uma portuguesa muito brasileira, economista também. Ela falou assim: ou o economista, ou ele está preocupado com o social, ou ele está preocupado com a população pobre, ou ele não é um economista. Ele tem que estar preocupado com quem paga a conta, ele tem que estar preocupado com a população pobre. Então, eu acho que é isso que a gente viu aqui nas 3 falas, e que eu tive o prazer imenso de mediar e a honra muito grande. Só queria agradecer a todos, a presença de quem estava aí na live, quem mandou pergunta, quem comentou. Muito obrigado a todos. Bom? Um abraço. Perfeito, boa noite, obrigado.
Obrigado. Boa noite a todos.